A Terezinha Cândido. Terezinha é veterinária, produtora rural, empresária do segmento rural, foi presidente do Sindicato Rural lá de Coxim, coordenadora do Senar de Mato Grosso do Sul e diretora secretária da FamaSul na atual gestão. Que tem Maurício Saito como presidente e candidato à reeleição. Terezinha é candidata à presidência da FamaSul, a segunda eleição desse modelo, com mais de uma chapa, Terezinha, uma mulher num segmento em que a gente ainda vê como um segmento altamente dominado, nem tanto mais, né, Éder Campos, pelos homens, mas é um segmento predominante onde os homens têm muito mais participação ativa, né? Terezinha, em primeiro lugar, obrigado pela gentileza de vir falar com a CBN, bom dia. Bom dia, né? Para mim que é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Perto de pessoas assim que a gente sempre escuta bastante e estar aqui olhando para vocês assim, participando de um programa, para mim é uma realização isso aqui. Muito obrigada. Por que o desejo de disputar a presidência da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul? De onde surgiu? Na verdade, não é um desejo, é uma necessidade, tá? Porque eu sou do segmento, né, do agronegócio. E a gente anda pelo estado todo, né? Porque eu nunca fui uma pessoa de ficar fechada dentro do escritório. A gente anda pelo estado todo e a gente tem escutado do produtor rural, né? Que existe uma insatisfação muito grande, né? Com relação à representatividade do setor. Então a gente entende que precisa mudar, né? E para mudar, a gente precisa ter coragem para mudar. Então, é uma necessidade. Então, a gente veio para essa eleição, não era um projeto de vida ser presidente da FamaSul, mas a gente chegou num ponto que ou a gente passa por esse processo eleitoral, né, e enfrenta o problema como ele deve ser enfrentado, ou a gente simplesmente vai deixar esse agronegócio que é tão importante para nossa economia, ele ficar como está hoje, né, com esse clamor por parte do produtor, achando que ele não é bem atendido. Terezinha, bom dia. Bom te receber aqui também, Éder Campos, né? Você falou várias vezes aí que há uma necessidade de mudança, que não pode ficar como está, mas eu acho que não ficou claro, né? O que é essa mudança, o que tem que mudar, o que realmente está acontecendo e que você enxerga, e juntamente com a sua chapa, enxergam que deve mudar na Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, influenciando diretamente no setor rural. Olha, em primeiro lugar, uma das nossas propostas-chave nesse processo eleitoral é a gente abrir o sistema eleitoral da FamaSul, onde o produtor rural, que é o que paga, que é a pessoa que contribui, que é a pessoa que mantém tanto a federação como o Senar, ele poder votar e ele poder ser votado. Isso não acontece hoje? Não acontece. Como é que é o sistema? A gente trabalha em regime de colégio eleitoral. Cada sindicato rural traz um voto. Então, são 69 sindicatos rurais, são delegados que trazem esse voto. Esse voto representando, né, toda a classe produtiva da região dele, né? Só que acontece que os produtores rurais, eles ficam à margem, né, desse processo. E eles se sentem excluídos do processo. É uma espécie de congresso. Nós votamos no deputado federal, o deputado federal que determina em quem que ele vai votar para as leis, lá para o presidente ou sem. E esse processo beneficia alguém? Não, na verdade, esse processo, esse sistema, ele beneficia meia dúzia. Tá? Meia dúzia de pessoas que são beneficiadas, meia dúzia de pessoas que têm altos salários, meia dúzia de pessoas que trazem esse agronegócio na mão dele. Interesses pessoais, é isso? Interesses pessoais acima de qualquer coisa, sabe? E isso é muito ruim, porque o momento que a gente está vivendo agora, até para o sindicato, porque agora a gente está vivendo o fim da contribuição sindical. Os sindicatos rurais, hoje, caiu em 80%, 90% a arrecadação. Não é mais obrigatório, né? Não é mais obrigatório. Sindical. O Homem do Campo decidiu também não fazer obrigação, doação voluntária? Ele não faz, e aí como é que vai sobreviver esse sindicato rural? O que acontece? Ele vai ter que construir ferramentas para ele ser atrativo para esse produtor rural. Agora fica até ruim para esse presidente de sindicato oferecer algum serviço para um produtor rural que está totalmente descontente com o trabalho da federação. Ele vê tantas pautas. Quando você fala que o produtor rural está descontente com o trabalho da federação, é baseado em quê, Teresa? Por exemplo, tem algumas pautas que é de interesse da nossa classe. Por exemplo, Fundo Rural.
Eu fui lá em Brasília, a gente foi trabalhar para a gente construir alguma coisa com relação ao Fundo Rural que fosse interessante para o produtor rural. Porque se ficar como eles estão desejando que fique, vai quebrar a classe produtora. É uma conta que para alguns é impagável. Você entendeu? E aí, onde é que está a federação? A federação se posicionou? Não se posicionou. A gente vai falar sobre Fundersul, né? A gente vê pagando, cada vez que você vai transportar um gado, cada vez que você vai transportar algum produto que sai da sua propriedade rural, esse imposto ele foi criado para manter as estradas, né? As estradas do interior. E esse recurso não é aplicado especificamente para isso. Não está sendo aplicado. Há muito tempo. Há muito tempo. Você cobra que a Farmasul tenha um papel mais ativo? Exatamente, porque a Farmasul, ela não tem a caneta, mas ela tem a voz. Mas para ela ter a voz, ela precisa escutar. Você está entendendo? Ela precisa escutar o que o produtor rural precisa, quais são as demandas dele. E aí ela levar essas demandas dele para o governo do estado e construir um ambiente que favoreça esse produtor. E, na verdade, a Farmasul hoje, ela é governista. Ela trabalha em função do governo do estado. Então, ela é pautada pelo governo do estado. E o produtor rural, que ele fica vendo isso de fora do sistema, ele sabe que ele contribui, ele sabe quanto que ele paga toda vez que ele tira um produto da sua fazenda, né? Para eu entender, por ouvinte CBN também entender, esse é um assunto importante. Você diz que a Farmasul, ao invés de estar defendendo mais a classe produtora, ela defende as pautas estaduais do governo. Do governo do estado. E muitas vezes até contra o próprio produtor. Contra o produtor rural. Vamos pensar. Você tem algum exemplo claro? Vou falar para vocês. O novilho precoce. Tá? O novilho precoce foi um programa que foi criado, ele precisava sim ser modernizado, todo mundo tem essa consciência, sabe? Só que nesse momento que era tão importante, a Farmasul, ela tinha que negociar a favor do produtor rural. E, na verdade, ela negociou a favor do governo. A pauta. A pauta. Você está entendendo? Eu estando lá dentro, eu sou diretora da Farmasul. Eu estando lá dentro, a gente começa a ver as coisas, e ver que aquilo ali está fugindo até dos meus princípios. Você está entendendo? Por quê? Porque fui eu que fui atrás de voto para esse presidente. Você trabalhou na campanha, você foi uma das pessoas que trabalhou para a campanha do Maurício Saito. Terezinha, a eleição no próximo dia 16 agora, você disputa com o atual presidente, Maurício Saito. O que é que você planeja para uma Farmasul do futuro? Olha, nós queremos, em primeiro lugar, mudar esse processo eleitoral da Farmasul, como eu te falei, tá? Por quê? Porque esse processo eleitoral, ele dificulta até a formação de novas lideranças no setor. Porque as pessoas boas, as pessoas sérias, elas se recusam a participar de um pleito dessa forma. Você entendeu? Então, acaba ficando sempre os mesmos, né? Então, eu acho assim, tem que começar por aí. Tem que mexer no estatuto para a gente mudar o processo eleitoral. E depois, com o final da contribuição sindical, a gente desenvolveu um projeto que já está pronto para fortalecimento das nossas bases. Quem são as nossas bases? São os sindicatos rurais. Então, nós temos que construir estrutura, né, dar ferramenta para esses sindicatos para que eles consigam sobreviver com dignidade. Porque o produtor rural, ele precisa do sindicato rural. A gente pode até hoje não ter esse entendimento, mas é o único que pode representar o produtor rural. Não tem nenhuma associação que consiga fazer isso. Quem representa de fato o produtor rural legalmente é o sindicato. Então a gente precisa de um sindicato sério e um sindicato fortalecido. E o nosso projeto, as nossas propostas estão nessas duas áreas de atuação, em representatividade e fortalecimento das nossas bases. Terezinha, você tenta criar essa chapa já há algum tempo ou essa é a primeira vez que você está tentando fazer enfim, democratizar o processo? Não, na verdade, o nosso processo eleitoral, o nosso regime eleitoral, ele foi construído para que nunca houvesse duas chapas. É muito difícil. Mas você já tentou antes dessa vez? Não, nunca tinha tentado. Porque eu nunca senti necessidade. Igual eu te falei, nunca foi um projeto de vida meu ser presidente. Eu era presidente do Sindicato Rural de Coxim, estava 1 ano e meio lá no Sindicato Rural. E aí existia uma composição que era para ser feita entre o Almir da Pasquale e o Maurício. E por um desentendimento dele, o Almir se afastou. E como eu estou já no sistema há 22 anos, eu conheço todos os sindicatos. Então, eu tinha os votos que o Maurício precisava.
Então, foi nessa intenção que ele me chamou para participar da chapa dele, para que trouxesse esses votos para ele e para que eu levasse, apresentar ele em todos os sindicatos, como foi o que aconteceu, sabe? E com esse mesmo gás que eu saí do sindicato de Coxim, eu vim para a FamaSul. Eu achei que eu pudesse fazer as mudanças necessárias. Só que, como dito pelo nosso próprio presidente, o sistema é presidencialista, né? E eu, como diretora, não pude implementar as medidas que eu considerava importantes. Então, nasceu daí a vontade de ser presidente, para que a gente realmente tenha força para que faça as mudanças que o setor precisa. A maior entidade representativa do setor rural no estado é, com certeza, a FamaSul, e isso tem um resultado direto, né, na produção agropecuária, tanto de grãos como de carnes, e o estado, a gente tem tido aí bons números, bons crescimentos. É importante que haja, né, uma eleição onde o desenvolvimento do setor rural continue. Agora, Terezinha, eu vejo que você fez a campanha do Maurício Saito, trabalhou para a eleição dele, e agora você vem dizendo que não há mais um entendimento entre você que trabalhou para ele, né? O que acontece efetivamente no seu entendimento para você criar uma chapa para contrapor a atual administração? Vocês estão numa divergência hoje, é isso? Exatamente. A gente entrou nessa divergência já tem uns 6 meses atrás, mas assim, eu já venho conversando com o Maurício há algum tempo atrás, desde que eu entrei no sistema, desde o nosso processo eleitoral, eu venho conversando com ele a respeito de você ter algumas medidas que fossem realmente favoráveis ao setor, né? Mas a gente sempre, por uma questão de hierarquia, né? E uma questão até de resiliência, né? Você imaginar, não, uma hora ele vai ter esse entendimento, uma hora com o jeitinho da mulher, né? Com esse jeitinho, eu vou conseguir contornar a situação e fazer que ele chegue nesse entendimento, que é o que tem que ser para favorecer a nossa classe, né? E eu venho trabalhando isso 3 anos, né? E até que chegou um momento que eu falei, Maurício, do jeito que está sendo conduzido, está sendo contra tudo que eu penso, tudo que eu espero do setor. Então, eu não posso continuar sendo companheira sua nessa sua caminhada, porque isso está contra até os meus princípios. E aí foi então que eu resolvi montar essa outra chapa. Por quê? Porque apesar de, se eu não continuasse com ele, eu ia ter que tomar uma atitude. Por quê? Porque eu acho que o setor merece. E como eu ajudei na campanha dele, eu me sinto corresponsável também por todas as atitudes que ele toma. E o sentimento dos produtores rurais e também de diretorias de sindicatos, uma vez que você tem uma chapa formada, eu acho que você tem representantes do estado todo para essa chapa. Qual é o sentimento do produtor e também do sindicato, das pessoas que estão ligadas diretamente ao sindicato nessa segunda chapa que agora surge para contrapor a atual gestão? Olha, o que a gente tem percebido é o apoio em massa de produtor rural. É ligações, é pessoas querendo incentivar. Terezinha, o que você precisa para vencer isso? Isso nem sempre significa voto do Não, no nosso caso não significa voto. Uma vez que é voto, né? De delegado. É delegado. Né? Então, o que a gente percebe é o seguinte, nós temos o apoio da classe. O apoio político da classe é nosso, né? Agora, legalmente, digamos assim, as pessoas que de fato votam, né? Você está trabalhando ainda? Que eu estou trabalhando ainda. Nós estamos, assim, numa disputa pau a pau, digamos assim, né? Como fala no campo, né? Como fala no campo, né? Porque eu sou do campo, né? Então, a gente está numa disputa aí, só que assim, a gente tem consciência das dificuldades. Por quê? Porque nós estamos trabalhando contra uma máquina, 2 máquinas, né? Que é a máquina do sistema FamaSul e a máquina do governo do estado. Não deveria ser assim. Você está entendendo? Porque como essa é uma disputa de classe, eu conversei isso com o próprio governo. Seria interessante que o governo se abstivesse, né? Se abstivesse. Terezinha, dia 16 eleição, desejamos sorte a você, volte mais vezes à CBN. Olha, é um prazer, assim que a gente tiver a oportunidade, a gente volta. Espero voltar aqui depois do dia 16 para falar com vocês da nossa vitória, né? Conte com a CBN. Muito obrigado. 9h27 agora em Campo Grande, conversamos com Terezinha Cândido, veterinária, produtora rural, ela que é candidata a presidente da FamaSul.